Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de futebol, essa é a aula de número 48. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. A aula de hoje é sobre os jogadores, os 11 jogadores titulares da seleção brasileira na Copa de 1950. Vamos conhecer um pouco mais da história desses jogadores no futebol. Muito bem, começando pelo goleiro, o Barbosa, um goleiro de muita qualidade. O Barbosa que era titular absoluto do histórico time do Vasco, esse time que ficou conhecido como o Expresso da Vitória, equipe histórica do Vasco. Eu vou falar muito dessa equipe porque foi a base da seleção de 50. Bom, o Barbosa foi campeão com o Vasco, campeão carioca em 1945, 47, 49, 50, 52 e 58. Lembrando que os campeonatos estaduais antigamente tinham muito peso. Também foi campeão sul-americano em 1948. O Barbosa só não jogou a Copa de 54 porque estava lesionado. Muito bem, o próximo jogador é o Augusto. O Augusto foi o capitão da seleção de 50, um lateral de muita qualidade. Lembrando que naquela época os laterais não apoiavam o ataque como hoje em dia. Os laterais jogavam praticamente como zagueiros. O Augusto também fez parte do Expresso da Vitória, o histórico time do Vasco. Bom, próximo jogador é o zagueiro Juvenal. Grande zagueiro, jogou por Flamengo, Bahia, mas marcou história no Palmeiras. Até hoje é um dos principais zagueiros da história do Palmeiras. Muito interessante porque o Juvenal, naquela época, era um zagueiro que subia ao ataque para tentar marcar gols. Isso naquela época não era comum, era raro. Digamos que era uma ousadia do Juvenal subir ao ataque para tentar marcar gols. Muito bem, o próximo jogador é o Bigode, lateral esquerdo que jogou no Flamengo, no Fluminense e no Atlético Mineiro. Ficou na história do Galo Mineiro porque fez parte de um histórico time do Atlético que foi bicampeão mineiro em 1942 com uma campanha perfeita de 11 vitórias em 11 jogos. Lembrando que os campeonatos estaduais tinham muito peso. Tá legal. Próximo jogador, o Bauer. O Bauer era um volante de muita qualidade, muito habilidoso, com um estilo refinado. Quando eu digo estilo refinado, são jogadores com excelente técnica, excelente visão de jogo, jogadores com passe muito bom, enfim. O Bauer é até hoje um dos maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube, fez história no tricolor. O Bauer também jogou a Copa de 54 e foi o capitão da seleção brasileira na Copa de 54. Muito bem, o próximo jogador, o Danilo. Danilo, um volante de muita qualidade, um volante muito técnico. Assim como o Bauer, com um estilo refinado. Danilo sabia marcar e atacar com muita qualidade. Outro jogador que fez parte do Expresso da Vitória, o lendário time do Vasco. O próximo jogador é o Friaça. O Friaça, um atacante polivalente, isto é, um atacante que sabia jogar mais centralizado, sabia jogar nas pontas, tanto na esquerda quanto na direita. Um atacante veloz, decisivo, aquele atacante que marca gols que decidem partidas. Outro jogador que fez parte do Expresso da Vitória, também teve uma passagem marcante pelo São Paulo. E o Friaça, que foi o autor do gol brasileiro na final da Copa de 50, contra o Uruguai,
O jogo que terminou Uruguai 2, Brasil 1. Gol do Brasil marcado pelo Friaça. Muito bem. O próximo jogador é o Jair Rosa Pinto. O Jair, um craque que marcou época. Jogou no Vasco, Flamengo, São Paulo, Ponte Preta, mas marcou história no Palmeiras e no Santos. Até hoje o Jair é um ídolo de Palmeiras e Santos. Como eu disse, um craque que marcou época por sua qualidade. Bom, o próximo jogador é o Chico. O atacante Chico, goleador, um atacante de muita qualidade e muita raça também. Ficou conhecido por sua garra. E mais um jogador que fez história e fez parte do Expresso da Vitória. Muito bem, o próximo jogador é o Zizinho. Eu já falei do Zizinho em outras aulas, o mestre Ziza, um gênio do futebol, reconhecido como um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial. Grande mestre Ziza. O Zizinho que foi eleito o melhor jogador da Copa de 50. Bom, para fechar com chave de ouro, temos o Ademir de Menezes, outro gênio do futebol, famoso por suas arrancadas em velocidade, dribles e principalmente gols, um goleador nato. Foi o artilheiro da Copa de 50 com 9 gols. E como eu disse na aula anterior, o Ademir é o recordista brasileiro de gols em uma Copa do Mundo. Até hoje, nenhum jogador brasileiro marcou mais do que 8 gols em uma edição de Copa. O Ademir marcou 9 gols na Copa de 50. E assim, como eu disse, um goleador nato, pois até hoje é o terceiro maior artilheiro da história do Vasco da Gama. Grande Ademir. Bom, aqui a seleção de 50 reunida para mais uma partida. Que imagem sensacional! Essa imagem da final da Copa de 50 entre Brasil e Uruguai, Maracanã lotado, até hoje maior público da história do futebol. Que imagem sensacional! E falando na final da Copa de 50, essa geração de jogadores ficou muito marcada por essa derrota na final da Copa, derrota por 2-1 para o Uruguai. Mas em primeiro lugar, o Uruguai era uma seleção muito forte. Então, o Brasil não perdeu para qualquer equipe, não perdeu para uma seleção fraca, perdeu para uma grande seleção. Outra coisa, a campanha da seleção brasileira até a final foi uma campanha perfeita. Como nós vimos na aula anterior, para chegar à final da Copa de 50, o Brasil aplicou 2 goleadas históricas. Fez 7-1 na Suécia, 6-1 na Espanha. Até hoje as maiores goleadas da seleção brasileira em Copas do Mundo. Então isso tem que ficar na história também. E é isso aí. Olha que foto emocionante dos 11 jogadores titulares da Copa de 50, mais um massagista da época. Muito legal essa foto, foi tirada muitos anos depois da Copa de 50, todos já estavam aposentados aqui na época da foto. E por conta dessa derrota na final, esses jogadores não tiveram o reconhecimento merecido, pois como nós vimos, foram jogadores de muita qualidade, jogadores excelentes, jogadores que marcaram história em seus clubes.
E então não tiveram o reconhecimento merecido. Então, aqui é uma homenagem minha a essa brilhante geração de jogadores brasileiros. Esses jogadores, nenhum deles está vivo hoje em dia, mas temos os familiares desses jogadores, todos tiveram filhos, netos. Então fica a minha homenagem a essa brilhante geração. Como eu disse, a Copa de 50 foi um aprendizado importante e foi um passo importante para o futebol brasileiro se tornar o que é, um futebol campeão, um futebol vencedor. Então vou falar o nome aqui dos jogadores, começando pelos jogadores em pé do outro lado. Temos o Barbosa, Augusto, Danilo, Juvenal, Bauer e Bigode. Os jogadores agachados, começando pelo outro lado, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, deixe seus comentários, inscrevam-se no canal da Secretaria de Esportes de Ubatuba e até a próxima aula. Valeu!